Fala pessoal, vamos começar agora a nossa revisão FAMEMA-FAMERP de Biologia. Vamos lá, gente, só para introduzir o assunto, vamos lembrar que a FAMERP e a FAMEMA cobram alguns assuntos em maior proporção do que outros. Quais assuntos são mais cobrados? Fisiologia, biologia celular, genética, um pouco de botânica também. Então a gente vai tentar nessas aulas fazer um apanhado do que mais cai. Tá? Nessa primeira aula de revisão, eu vou trazer para vocês aqui o assunto de fisiologia humana, que cai bastante, tanto na FAMEMA quanto na FAMERP, tá bom? O que a gente vai revisar nessa primeira parte de fisiologia? A gente vai revisar sistema endócrino, sistema reprodutor e sistema circulatório ou cardiovascular, tá? A gente vai fazer um apanhado do que mais aparece, tá? Eu não vou revisar os sistemas inteiros com vocês porque eles são muito grandes e extensos, mas eu vou focar naquilo que essas provas sempre pedem, tá bom, pessoal? Então vamos lá, só para introduzir o assunto agora. Vamos falar um pouco de hormônios. Vou começar com o sistema endócrino, tá? Depois a gente passa para reprodutor, porque vamos lembrar que endócrino e reprodutor, eles são sistemas que se sobrepõem, né? Vários hormônios que a gente vê em sistema endócrino, eles aparecem em reprodutor, e a maioria dos hormônios que caem, inclusive, são do sistema reprodutor, então eu vou tratar esses sistemas em conjunto, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Glândulas endócrinas, vamos relembrar aqui, ó, as principais glândulas endócrinas do nosso corpo, que são estas aqui, tá? Temos a pineal, que secreta o hormônio melatonina, que controla o sono, tá? A gente tem o hipotálamo, que faz parte do sistema nervoso e que controla a glândula hipófise, glândula mestra do nosso corpo, que vai secretar uma série de hormônios que eu já vou falar para vocês, tá? Temos a tireoide e as paratireoides, que ficam na região do pescoço, a tireoide secretando os hormônios T3 e T4, que controlam o metabolismo, as paratireoides secretando o hormônio, o paratormônio, que vai controlar a concentração de cálcio. Antes que eu me esqueça, a tireoide, além de produzir os hormônios T3 e T4, vai produzir também o hormônio calcitonina, que também regula a concentração de cálcio no sangue. Vamos só lembrar, enquanto a calcitonina diminui a concentração de cálcio no sangue, o paratormônio aumenta, tá bom, pessoal? O timo é uma glândula localizada aqui atrás do externo. Tá? Qual que é a função do timo? Ele vai ser o local de amadurecimento dos linfócitos T, lá do sistema imune. Tá? Glândulas adrenais, o que elas fazem? Elas ficam em cima dos rins e vão produzir alguns hormônios, como cortisol, por exemplo, que está relacionado com situações de estresse, adrenalina, que também está relacionado com situações de estresse e respostas de luta ou fuga. Tá? E o hormônio aldosterona, que vai regular a reabsorção de sódio lá nos rins. Pâncreas é uma glândula mista, que a gente já vai falar sobre ela. E ela produz dois hormônios que caem muito nas provas da VUNESP, que é a insulina e o glucagon. Tá? A gente já fala sobre eles. E aí, por fim, temos as gônadas. O que são gônadas? São órgãos que produzem gametas. Gônadas femininas, ovários, gônadas masculinas são os testículos. Essas glândulas, além de produzirem os gametas, produzem hormônios sexuais. Estrógeno, progesterona e testosterona. Esses três caras são muito importantes e a gente vai falar como eles variam, né? Principalmente estrógeno e progesterona durante o ciclo menstrual, que é algo que a VUNESP também costuma cobrar bastante, tá? Só lembrando, pessoal, ovário produz estrógeno e progesterona, que são os hormônios femininos, e o testículo produz testosterona, que é o hormônio masculino. Ah, mas então quer dizer que homens não produzem progesterona e estrógeno e mulheres não produzem testosterona? Não, as glândulas adrenais também produzem um pouquinho dos hormônios sexuais, tá? Um pouco de cada um. Então todos os dois sexos produzem um pouco de cada hormônio, beleza? Mesmo que não tenha aquela respectiva gônada. Ok? Então aí o resumo das principais glândulas do sistema endócrino, dos hormônios que elas produzem, tá, pessoal? E agora, ó, só lembrando, hipófise, glândula mestra do nosso corpo. Quais hormônios a hipófise produz? Todos esses aqui, e eu vou falar rapidamente para vocês o que eles fazem. Então vamos lá, lembrando, pessoal, a hipófise é uma glândula dividida em duas partes. A gente tem a neurohipófise e a adenohipófise. A neurohipófise fica atrás, a adenohipófise fica na frente. Lembrando que a neurohipófise ela é formada por
extensões dos neurônios do hipotálamo, tá? Os axônios dos neurônios do hipotálamo vão formar projeções aqui para a neurohipófise. Então, olha lá, ADH e ocitocina são os dois hormônios produzidos pela neurohipófise. A ADH controla a reabsorção de água pelos rins e a ocitocina vai controlar a liberação de leite pelas glândulas mamárias. A gente já fala mais da ocitocina. A adenohipófise produz o quê? Prolactina, que também atua sobre as glândulas mamárias, a gente já vai ver o que ela faz. GH, que é o hormônio do crescimento, que vai promover o crescimento de ossos e músculos, tá bom? ACTH, FSH-LH e TSH são hormônios chamados de tróficos ou trópicos. Por quê? Porque eles são hormônios que influenciam a atividade de outras glândulas, tá bom, pessoal? O que o ACTH vai fazer? Estimular a atividade das glândulas adrenais. O que o FSH e o LH vão fazer? Estimular a atividade das gônadas, que são os órgãos sexuais femininos e masculinos, e o TSH vai estimular a atividade da tireoide. Beleza? Então são esses os hormônios da hipófise, é legal vocês lembrarem o que cada um deles faz. Agora, indo especificamente, pessoal, para prolactina e ocitocina. Por quê? Porque são hormônios que a gente confunde sempre e que atuam sobre órgãos sobre o mesmo órgão, né, que são as glândulas mamárias. Então vamos lá, o que a prolactina faz? Ela promove o desenvolvimento das glândulas mamárias aí durante a gravidez, né, e após a gravidez também, e ela vai levar à produção de leite, ou seja, a glândula mamária ela vai só começar a produzir leite sob influência da prolactina, tá? Então, ó, desenvolvimento da glândula mamária e produção de leite, beleza, pessoal? Tá, o que isso diferente da ocitocina, né? O que a ocitocina difere da prolactina, já que as duas atuam sobre o mesmo órgão? Olha lá, enquanto a prolactina promove a produção de leite, a ocitocina promove a ejeção de leite, ou seja, a liberação de leite pelas glândulas mamárias. E por que a ocitocina faz isso? Por que a ocitocina faz isso? Porque ela promove a contração da musculatura lisa que envolve os ductos galactóforos lá da glândula mamária, tá, pessoal? E como a ocitocina tem essa função de promover a contração da musculatura lisa, ela também faz a contração da musculatura lisa do miométrio, que está lá no útero. Então, além de promover a liberação de leite, a ocitocina também promove as contrações do útero durante o movimento. Durante o parto, tá bom, pessoal? Então tá aí para vocês, prolactina, ocitocina, a diferença entre elas. E vamos lá para uma questão. Então vamos lá, pessoal. Eu vou agora com vocês, já que a gente introduziu o assunto aqui do sistema endócrino, eu vou levar vocês até a nossa lista de exercícios que vai ficar disponível para vocês depois. E a gente vai resolver o nosso primeiro exercício. Então, vamos lá. Olha, pessoal, se a gente for aqui, ó, no exercício 3, olha só, da FAMERP 2021, ele fala o seguinte: em 1º de agosto comemora-se o Dia Mundial da Amamentação, data que tem como finalidade promover o aleitamento materno e a criação de bancos de leite. O leite materno contém substâncias que nutrem o bebê e garantem a imunidade passiva, protegendo-o temporariamente contra agentes patogênicos. Então, vamos lá, embora a gente queira mais o item B, que está relacionado com o sistema endócrino, vamos responder também o item A, porque ele é um item mais simples e a gente já aproveita e revisa outros tópicos importantes de fisiologia. Item A: qual componente mineral presente no leite materno é importante para a formação dos ossos do bebê? Vamos lembrar lá, pessoal, que o nosso sistema esquelético é formado por colágeno, tá? Que é a parte orgânica dos nossos ossos, e temos uma matriz mineral formada por fosfato de cálcio. Então, fosfato e cálcio são dois elementos, dois sais minerais importantes que vão fazer parte da constituição dos ossos. E a gente vai encontrar principalmente o cálcio no leite materno, e é por isso que o leite materno, sendo rico em cálcio, ele participa da formação dos ossos do bebê. Beleza? Agora, o componente proteico que atua na imunidade passiva do bebê. Vamos lembrar, pessoal, o sistema imune. O sistema imune é formado por aquelas células que vão destruir, combater organismos patogênicos. Uma dessas células é o linfócito B, que produz anticorpos, tá? Então, os anticorpos, eles são formados
Eles são proteínas de defesa e esses anticorpos, eles vão estar presentes também no leite materno, tá? O tipo de anticorpo que está presente no leite materno, só para lembrar vocês, é o IgA, tá? A gente tem vários tipos de anticorpos, cada um encontrado em um certo tecido, em um certo órgão do corpo, tá? O IgA é um anticorpo presente no leite materno e ele vai passar da mãe para o bebê. E os anticorpos, sendo proteínas de defesa, vão combater agentes patogênicos como vírus, bactérias, protozoários e outros organismos. Tá bom, pessoal? Agora sim para o item B, que é o item que a gente quer mais responder. A produção e a liberação de leite materno dependem da sucção efetuada pelo bebê. Explique como a sucção do mamilo pelo bebê aumenta a produção e a liberação de leite. Então vamos lá, pessoal. A sucção do mamilo pelo bebê vai levar à liberação de um hormônio pela hipófise chamado de ocitocina. Beleza? Esse hormônio vai atuar sobre as glândulas mamárias, promovendo a contração da musculatura lisa que envolve essas glândulas e, portanto, a ejeção de leite, tá? Ele fala assim depois, pessoal, cite os hormônios relacionados a esses fenômenos, no plural. Então vamos lembrar que não é só a ocitocina que participa desse processo. A ocitocina leva à ejeção do leite, ou seja, a liberação do leite pela glândula mamária, mas existe o hormônio chamado de prolactina, que estimula a produção de leite. Esse hormônio também é importante, já que sem o leite ser produzido, ele não vai ser liberado. Então, a gente tem a sucção efetuada pelo bebê também aumentando a produção de prolactina pela adenohipófise, tá? Então, quando o bebê está lá promovendo a sucção do mamilo, nós temos a liberação de dois hormônios, tá? Ocitocina de forma mais direta, mas também a liberação de prolactina, que no longo prazo leva à produção de leite. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro. Vamos voltar agora, pessoal, para a nossa apresentação, porque a gente vai revisar um órgão importante que produz dois hormônios muito importantes relacionados dois hormônios muito importantes que caem muito na prova da VUNESP, tá bom? Então deixa eu voltar aqui. Então vamos lá, pessoal. Controle da glicemia. Essa é uma função executada pelo pâncreas, tá? Vamos só lembrar que o pâncreas é uma glândula mista, ou vocês podem chamar de anfícrina, mesócrina. Por quê? Porque ela possui uma parte exócrina e uma parte endócrina. A parte exócrina do pâncreas, formada pelos ácidos pancreáticos, secreta as enzimas do suco pancreático, tá? E também bicarbonato, beleza? Então vão atuar na digestão, aqui no duodeno. Já as ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans fazem parte da região endócrina do pâncreas. Elas vão liberar hormônios. Quais hormônios? Insulina e glucagon. Então, se a gente expandir aqui essas ilhotas pancreáticas, a gente vai ver que existem dois tipos de células importantes nessas ilhotas, tá? Uma delas chamada de célula alfa, que libera glucagon, e a outra, célula beta, que libera insulina. Vamos lá, função desses caras, muito importante, gente. A insulina, ela promove a diminuição da glicemia. O glucagon promove o aumento da glicemia, ok? Então, eles vão ser liberados em momentos diferentes, tá? Para ilustrar esse processo, eu vou mostrar aqui para vocês exatamente como que o controle da glicemia é efetuado pelo pâncreas. Então vamos lá, aqui está o nosso vaso sanguíneo, no nosso vaso sanguíneo passa sangue e o sangue tem uma concentração de açúcar, de glicose, que vai manter as células vivas. Vamos só lembrar que a glicose é essencial para a produção de ATP pelas nossas células, então a gente tem que sempre manter uma certa concentração de glicose no sangue. Legal. O que acontece quando essa glicemia aumenta? Ou seja, logo depois que a gente come, a gente promove a digestão dos alimentos, a gente absorve os aminoácidos, os monossacarídeos, glicerol e um monte de outras substâncias lá no nosso intestino. Esse açúcar que foi absorvido vai para a nossa circulação sanguínea, a nossa glicemia vai aumentar. Quem percebe esse aumento da glicemia? O pâncreas. A parte endócrina do pâncreas percebe esse aumento de glicemia. O que essa parte faz? Aumenta a liberação de insulina. Então, as células beta do pâncreas, percebendo esse aumento na concentração de glicose, vai liberar mais insulina. O que a insulina faz? Ela faz duas coisas que vocês têm que lembrar. Primeiro, a insulina promove o aumento da absorção de glicose pelas células do nosso corpo.
vários tipos de células, tá? Principalmente células do fígado e dos músculos, mas vários tipos de células dependem de insulina para absorver glicose do sangue. E vamos só lembrar que a glicose ela é absorvida por difusão facilitada por meio de uma proteína transportadora chamada de GLUT, tá? Uma outra função da insulina muito importante, tá? Acontece no fígado e também nos músculos, tá? Eu tô colocando o fígado aqui porque o fígado é o mais importante, mas nos músculos também acontece isso. Sob a ação da insulina, a glicose ela não só entra nas células hepáticas do fígado e não só entra nas células musculares. A glicose também é transformada em glicogênio, pessoal, tá? Então, glicose vira glicogênio, que é um polissacarídeo. Nós armazenamos glicose na forma de glicogênio, tá? Tanto no fígado quanto nos músculos. Beleza? Ok. Qual seria o outro caso? O outro caso é quando a nossa glicemia diminui. Quando que a nossa glicemia diminui? Ou seja, quando que a concentração de açúcar no sangue cai? Quando a gente fica em jejum. Quando faz muito tempo que a gente comeu, o que que acontece? Nossas células vão usando a glicose presente no sangue e essa quantidade de glicose vai diminuindo, tá? Quem percebe essa diminuição da glicemia? O pâncreas também. Só que agora, quem percebe essa diminuição de glicemia são as células alfa. As células alfa, percebendo que a concentração de açúcar caiu, vão liberar glucagon. O que o glucagon faz? Ele faz o inverso da insulina. Então ele vai lá no nosso fígado, ele vai promover a quebra do glicogênio, que a gente chama de glicogenólise, e a liberação da glicose para a corrente sanguínea. Portanto, ele faz o inverso da insulina. Ele transforma um polissacarídeo de armazenamento, que é o glicogênio, em um monossacarídeo, que é a glicose, que vai ser lançada na corrente sanguínea, fazendo a nossa glicemia voltar ao normal. Então a nossa glicemia sempre fica variando em concentrações consideradas normais. Se ela aumenta muito, a insulina age diminuindo ela. Se ela diminui muito, se ela cai muito, o glucagon age fazendo com que ela volte ao normal. Tá bom, pessoal? Maravilha! Então, vamos voltar para a nossa lista de exercícios para ver o que a VUNESP cobra sobre esse assunto e já adianto para vocês, a VUNESP adora esse assunto de pâncreas e glicemia, tá? Então, vamos lá, se a gente for aqui, pessoal, no exercício 1 da FAMEMA 2022, vamos ver o que ele fala. Na membrana das células do túbulo renal existem proteínas chamadas de SGLT2, cuja função é transportar glicose do interior do túbulo para o interior das células durante a etapa de reabsorção. Ele está falando sobre sistema excretor, mas tudo bem, o sistema excretor está aqui contemplado nesse item 1, a gente quer o item 2, mas vamos responder o item 1, só porque ele fala de diabetes, e diabetes está relacionado com glicemia, que é o assunto que a gente está tratando aqui. Um fármaco que bloqueia a ação das proteínas SGLT2 vem sendo usado para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2. De que forma esse bloqueio contribui para que o indivíduo atinja os níveis normais de glicose no sangue? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o que é diabetes? Diabetes é uma doença caracterizada pela baixa produção de insulina pelo pâncreas, tá? A gente, na verdade, tem dois tipos de diabetes. A tipo 1, que é esse caso, e a tipo 2, que é o caso que está falando aqui na questão, que é quando as células do nosso corpo deixam de responder à insulina. Então, embora o pâncreas continue produzindo insulina, essas células elas perdem a sensibilidade a esse hormônio. Qual que é a consequência da diabetes? A concentração de glicose no sangue aumenta muito, tá? E a gente acaba perdendo glicose pelo sistema excretor, né? Pela urina. Ele está falando aqui na questão que existe um remédio, né? Uma substância química, um fármaco, que vai bloquear a ação dessas proteínas que reabsorvem glicose, do interior do túbulo para o interior das células durante a etapa de reabsorção. Então, quer dizer, essas proteínas vão pegar a glicose que está lá no túbulo renal, né, túbulo proximal principalmente, e devolver elas para as células, tá? Para depois elas voltarem para o sangue. Se esse fármaco bloqueia a ação dessas proteínas, o que vai acontecer é que a glicose não vai ser reabsorvida, ela vai ser perdida pela urina. Por que isso contribui para o indivíduo atingir os níveis normais? Se ele tem diabetes, os níveis de glicose dele são mais altos. Se esse fármaco vai bloquear a reabsorção de glicose pelo rim, esse indivíduo vai perder glicose pela urina, fazendo com que a concentração de glicose do sangue dele diminua. Portanto, a glicemia vai atingir os níveis normais, tá? É esse o caso. Beleza, pessoal? Mas aqui você tinha que lembrar um pouco de diabetes.
e um pouco de como funciona proteínas transportadoras e o que acontece no túbulo proximal do sistema excretor, que é basicamente reabsorção de substâncias importantes como a glicose, tá? E tem 2 que é o que a gente quer. Em indivíduos sadios, o controle da glicemia, concentração de glicose no sangue, é realizado por 2 hormônios antagônicos. Cite o local da produção desses hormônios e explique como eles atuam sobre o metabolismo da glicose. Então vamos lá, pessoal. Onde que esses hormônios são produzidos? No pâncreas, tanto a insulina quanto o glucagon. A insulina é produzido pelas células beta, glucagon é produzido pelas células alfa. Como que eles atuam sobre o metabolismo da glicose? A gente acabou de ver. A insulina vai promover a diminuição da glicemia após as refeições, enquanto o glucagon vai promover o aumento da glicemia quando a gente está em jejum. Tá bom? Beleza? Então, era isso que vocês tinham que lembrar sobre o item 2, que foi justamente o que a gente revisou aqui. Tá, pessoal? Beleza, maravilha. O que a gente vai fazer agora? Vamos continuar aqui em sistema endócrino, mas vamos dar um foco maior em sistema reprodutor. Por quê? Porque tem as gônadas produzem hormônios sexuais e a gente vai trabalhar um pouquinho eles e aproveitar e também trabalhar um pouquinho de sistema reprodutor, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a apresentação e a gente vai ir então para sistema reprodutor feminino. Por quê? Porque é o que mais cai. Ah, quer dizer que não cai o sistema reprodutor masculino? Não, pessoal, cai também. Mas é que o feminino cai mais, por isso que a gente vai focar nele aqui. Beleza, então só para lembrar, o sistema reprodutor feminino é formado por ovários, que são as gônadas, locais de produção dos gametas femininos, os ovócitos, e também dos hormônios sexuais femininos, estrógeno e progesterona. Esse é o órgão mais importante do sistema reprodutor feminino. Além dos ovários, a gente tem a tuba uterina, pessoal. A tuba uterina conecta os ovários ao útero, tá? E vamos lembrar que é na tuba uterina que ocorre o fenômeno da fecundação, ou seja, onde o gameta feminino encontra o gameta masculino. Isso acontece na região da ampola, que é uma área mais dilatada aqui da tuba uterina, tá? O útero é o local para onde o embrião formado aqui na tuba uterina é levado. O embrião vai se implantar aqui na parede do útero, na parede interna, que a gente chama de endométrio, e aí é lá que ele vai se desenvolver. E é lá que o feto vai se desenvolver e vai dar origem ao bebê que vai nascer lá no final dos 9 meses de gestação ou 40 semanas, tá? 42 semanas. Beleza. Então vamos lá, pessoal. A gente tem aqui embaixo, entre o útero e a vagina, uma região chamada de cervix, ou colo do útero. Essa região é uma região de transição entre o útero e a vagina e ela vai se dilatar durante o parto, tá? Durante o parto, essa região se dilata para a cabeça do bebê poder passar, tá bom? Então é aqui que é controlada a passagem do bebê durante o parto, do sangue durante a menstruação, tá? E a vagina é o órgão copulador feminino, tá? É um órgão elástico. E aqui também pode ser chamado de canal do parto, porque é onde o bebê sai durante o parto. Tá bom? Beleza. Uma última coisa aqui, antes que eu me esqueça. As fímbrias, pessoal, elas são simplesmente expansões aqui da tuba uterina e elas têm cílios que vão recolher o ovócito, tá? Que é liberado aqui na cavidade abdominal e lançar esse ovócito para dentro da tuba uterina. Perfeito? Maravilha. Agora, essa foi a parte anatômica do sistema reprodutor feminino, que é importante, mas o que é mais importante, o que cai mais, é a variação hormonal durante o ciclo menstrual, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá, pessoal, notem essa imagem muito importante. A gente tem aqui ovário e útero, tá? O que acontece durante o ciclo ovariano e o que acontece durante o ciclo uterino. Essas transformações a gente reconhece genericamente como ciclo menstrual, tá? Mas existem alterações tanto dentro do ovário quanto no útero, tá? E elas estão sendo mostradas nessas duas imagens. Quais são as fases do ciclo ovariano? Fase folicular, ovulação, fase lútea. Quais são as fases do ciclo uterino? Menstruação, fase proliferativa, fase secretora, tá? Beleza? E esse gráfico aqui está mostrando a variação dos hormônios produzidos pela hipófise, tá? Que são o FSH e o LH, e os hormônios produzidos pelo ovário, que é o estrógeno e a progesterona. A gente já vai olhar para a variação desses hormônios. Eu só quero destacar aqui para vocês que o folículo ovariano, que está em desenvolvimento aqui dentro do ovário, ele contém dentro dele o gameta feminino em formação. Tá?
Quando esse folículo ovariano ele chega na sua fase madura, chamado folículo maduro ou folículo de Graafi, ele vai liberar o ovócito lá para a tuba uterina, isso é chamado de ovulação, tá? E depois esse folículo ovariano vira o corpo lúteo, tá? E por fim o corpo albicans, beleza? Qual que é a importância disso? A importância disso é, conforme o folículo se desenvolve, ele produz o hormônio estrógeno, tá? E depois que o folículo ovariano vira o corpo lúteo, ele vai produzir um monte de progesterona e também estrógeno. O efeito desses hormônios sobre o útero é o que vocês estão vendo nessa imagem de baixo. A gente está vendo aqui, ó, que por causa da influência do estrógeno na fase proliferativa e da influência da progesterona e também do estrógeno na fase secretora, a parede do útero, ou seja, o endométrio, ele está se tornando mais espesso, mais vascularizado e mais cheio de glândulas, tá, pessoal? E é essa justamente a função desses hormônios, tá bom? E o endométrio estando dessa forma, ele pode recepcionar o embrião e o embrião vai ter meios de se nutrir durante o seu início de desenvolvimento, antes da placenta estar formada, tá? Caso não tenha fecundação e você não tenha o desenvolvimento do embrião, o que acontece com o corpo lúteo, como vocês estão vendo aqui? Ele se transforma no corpo albicans e ele degenera. E a produção de progesterona e estrógeno para, esses hormônios caem em concentração e aí a gente chega aqui na menstruação, que é quando o endométrio descama, o endométrio morre e essas células, esse tecido é perdido, tá? Durante essa fase de menstruação. Beleza? Agora vamos lá para a parte mais importante, pessoal, que é a variação desses hormônios. Então olha lá que interessante. O ciclo menstrual é padronizado não, ele tem uma média aí de 28 dias, mas ele varia conforme a pessoa. E a gente tem aqui no 14º dia do ciclo, né, no ciclo de 28, o evento da ovulação, que é a liberação do ovócito pelo folículo ovariano. Então vamos ver como esses hormônios variam. Então a gente tem aqui no início do ciclo um aumento da produção de FSH e uma certa produção alta também de LH, tá? Esses dois hormônios, mas principalmente o FSH, vão estimular o desenvolvimento do folículo ovariano, tá? Vamos lembrar que FSH é uma sigla para hormônio folículo estimulante, tá? Beleza, o folículo ovariano se desenvolvendo, ele começa a produzir estrógeno. O estrógeno ele vai aumentando em concentração no sangue, tá? Como vocês estão vendo aqui. Notem que conforme o estrógeno aumenta em concentração, ó, o FSH diminui em concentração. Por quê? Porque o estrógeno faz feedback negativo em relação ao FSH, ou seja, quanto mais estrógeno tem, mais ele inibe a liberação de FSH. Isso é o feedback negativo e por isso que o FSH cai aqui, tá? Só que acontece, pessoal, no ciclo menstrual é o seguinte: o estrógeno ele continua aumentando, mesmo depois que o FSH diminui. E ele chega num nível tão alto na corrente sanguínea que ele promove o efeito contrário. Ao invés de ele fazer feedback negativo, ele faz o feedback positivo. E aí ele vai fazer um pico de FSH pequeno e um pico muito grande de LH. LH é a sigla para o hormônio luteinizante. Aí o que acontece? Esse pico de LH que vocês estão vendo aqui vai promover justamente a ovulação, tá? E depois da ovulação, o que acontece com o folículo ovariano? Ele se transforma no corpo lúteo, tá? E esse corpo lúteo vai produzir o quê? Toda essa progesterona que vocês estão vendo aqui e mais um tanto de estrógeno que está aqui atrás, tá bom? E é por isso que a gente tem essa concentração aqui na fase secretora do ciclo de bastante progesterona e bastante estrógeno. E notem, pessoal, que quando esses hormônios estão em elevada concentração, o que acontece com FSH e com LH? Ó, eles ficam bem baixinhos aqui, ó. A concentração desses dois hormônios está muito baixa. Por quê? Porque a gente tem feedback negativo do estrógeno e da progesterona sobre o FSH e o LH. Tá bom? Beleza, gente? Ó, se vocês forem aí no exercício 2, tem algumas questões importantes. Tem dois itens muito importantes. Então vamos lá. Exercício 2, FAMERP 2022. O FDA, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, acaba de aprovar a venda de um contraceptivo em gel completamente livre de hormônios. Ele foi desenvolvido por um laboratório americano e age de forma aparentemente simples. Esse contraceptivo altera o pH vaginal e impede a movimentação dos espermatozoides até o ovócito que seria fecundado. Esse método atende às mulheres que não se adaptam aos contraceptivos hormonais. Maravilha! Ele pergunta aqui no item A, em que local do sistema genital feminino é mais comum ocorrer a fecundação? Como eu mostrei para vocês, na tuba uterina, principalmente na região da ampola.
Maravilha. Como deve ser o pH vaginal em uma mulher saudável? Vamos lá, pessoal. A vagina, sendo um local aberto, né, para o mundo externo, ele é muito suscetível à entrada de bactérias, né? E vamos lembrar que a vagina é um local úmido, que tem secreções, então tem alimento, tem proteção, portanto ele funciona como um local de abrigo e que oferece recursos para o crescimento de bactérias. Para isso não acontecer, a vagina ela vai ter um pH ácido. Um pH ácido, pessoal, inibe a proliferação bacteriana e protege a vagina contra infecções. Beleza? Quanto que é o pH vaginal? Cerca de 3,8, 4,2 mais ou menos, tá? O que acontece se esse pH aumenta? A vagina vai se tornar mais suscetível a infecções, tá bom? Beleza, item B. Cite um dos hormônios que pode ser encontrado em contraceptivos hormonais. Então vamos lá, pessoal. Os contraceptivos hormonais vão ter 2 hormônios principalmente, né? Tem alguns que têm só progesterona, mas a maioria deles tem progesterona e estrógeno, uma combinação dos dois. Por quê, né? Como esses hormônios atuam na contracepção? Se vocês lembram lá do gráfico que eu mostrei, quando você tem uma alta concentração de progesterona e de estrógeno, esses 2 hormônios atuam de maneira a inibir a liberação de FSH e LH por feedback negativo, tá? Então quer dizer que esses hormônios vão atuar lá na hipófise e no hipotálamo, impedindo que o FSH e o LH sejam liberados, fazendo com que a concentração desses caras fique baixa. E por que isso leva à contracepção? Porque, pessoal, para você ter o desenvolvimento do folículo ovariano, você precisa de FSH. E para você ter ovulação, que é a liberação do gameta feminino do ovário, você precisa ter LH. Se esses 2 hormônios estão em baixa concentração no sangue, não vai ter nem o desenvolvimento do folículo e nem ovulação. Beleza? Maravilha. Vamos agora passar para o exercício 4 da FAMEMA 2019. Olha lá o que ele fala. O gráfico ilustra a variação dos níveis de 3 hormônios durante uma gravidez. As setas verticais mais largas representam maior quantidade relativa do hormônio liberado. Então, deixa eu mostrar com mais detalhes esse gráfico para vocês, pessoal. Olha que interessante. Aqui está os níveis dos hormônios, aqui está a concepção, meses de gravidez e o parto. Uma coisa que eu não mostrei naquele gráfico, mas está apresentado nesse gráfico aqui, é o seguinte. Um dos hormônios produzidos pelo embrião, logo que ele se forma, é o HCG, ou beta-HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, tá? O que esse hormônio faz? O HCG, pessoal, produzido pelo embrião, mais especificamente pelo sincício trofoblasto, que é uma parte do embrião que vai dar origem à placenta depois, ele vai impedir que o corpo lúteo morra. Tá? Então, o corpo lúteo, sob a ação do HCG, o que acontece? Ele continua produzindo estrógeno e progesterona, como vocês estão vendo aqui. Tá? Então, ele impede que o endométrio descame. Portanto, o embrião continua lá implantado no endométrio e se desenvolvendo. O que acontece durante a gestação? Notem que a concentração de HCG vai diminuindo, mas a concentração de estrógeno e progesterona continua aumentando. Tá, mas se o HCG diminui, não era para o corpo lúteo degenerar? E é justamente isso que acontece. Conforme o HCG diminui, o corpo lúteo degenera. Mas aí, galera, quando o corpo lúteo degenera, a placenta já assume a função de produzir o estrógeno e a progesterona, tá? Então o corpo lúteo degenera, ele para de produzir progesterona e estrógeno, mas a placenta assume essa função. E isso vai acontecer, ó, até o final da gravidez. Tá vendo que tem uma queda aqui nos hormônios estrogênio e progesterona? Por que tem essa queda? Porque durante o parto a gente vai ter a retirada ou a saída da placenta. Se é a placenta que produz esses hormônios, como ela também acaba sendo eliminada durante o parto, a concentração deles também cai ao final da gestação, tá? Então, beleza, vamos lá. Ele pergunta aqui no item A, qual desses hormônios é detectado no exame de gravidez? É o HCG, tá, pessoal? O HCG é conhecido como hormônio da gravidez, justamente porque ele é um hormônio produzido só quando tem o quê? Fecundação, porque tem que ter o embrião lá para esse hormônio ser produzido. Por isso, ele é um ótimo preditor de uma gravidez. Qual líquido biológico normalmente é utilizado para se detectar esse hormônio? A gente pode utilizar 2 líquidos, tá? Urina é o mais comum,
porque você consegue fazer esse exame com teste de farmácia, mas você também pode utilizar o sangue em um exame de laboratório, tá? Se for urina, vai ser o exame de farmácia, se for sangue, vai ser o exame de laboratório, que é mais preciso, ok? Por que os hormônios esteroides não se mantêm elevados após o parto? Lembrando, os hormônios esteroides, estrógeno, progesterona, testosterona, são os hormônios sexuais. Eles são chamados de hormônios esteroides porque eles são derivados do colesterol, tá? Que é um esteroide, beleza? Por que esses hormônios não se mantêm elevados após o parto? Porque a placenta é o órgão que produz esses hormônios no segundo e no terceiro trimestres. Quando a placenta é eliminada ao final da gestação, a concentração desses hormônios cai. Porque a redução brusca e precoce desses hormônios pode causar um aborto espontâneo. Porque, pessoal, são esses hormônios que mantêm o endométrio intacto. Se a concentração desses hormônios cai, o endométrio descama, tá? Os vasos sanguíneos que irrigam o endométrio, eles sofrem vasoconstrição. Essas células do endométrio deixam de receber oxigênio e nutrientes e, portanto, essas células morrem e o endométrio descama, tá? Então, para manter o endométrio sadio, intacto, estável, a gente tem que ter estrógeno e progesterona. Ok, pessoal? Maravilha! E aí, pessoal, primeira coisa de sistema cardiovascular que é importante vocês lembrarem: estrutura do coração. O coração é um órgão que bombeia sangue pelo nosso corpo. Ele é formado de musculatura estriada cardíaca, além de um monte de vasos sanguíneos. Uma parte importante do coração que vocês devem se lembrar: artérias coronárias. O que são artérias coronárias? São vasos sanguíneos que irrigam o músculo cardíaco. Músculo cardíaco formado por musculatura estriada cardíaca. O miocárdio é a bomba muscular que bombeia, né, o sangue pelo nosso corpo. E ele precisa do quê? De nutrientes e oxigênio. Quem leva nutrientes e oxigênio até o miocárdio? O sangue. Mas quais são os vasos que transportam esse sangue rico em oxigênio e nutrientes para o miocárdio? Artérias coronárias. O que acontece se essas artérias são entupidas, por exemplo, pelo acúmulo de colesterol, gordura, tá? O que acontece é uma doença chamada de aterosclerose. Essas artérias ficam entupidas, o sangue não passa direito e essas células musculares elas começam a morrer e aí a pessoa pode ter um infarto do miocárdio. E vamos só lembrar que a aterosclerose é uma doença relacionada ao aumento excessivo da concentração de LDL no sangue. Tá bom, pessoal? Beleza, abrindo o coração, o que a gente vê? Um monte de coisa, tá? Eu quero destacar aqui para vocês algumas coisas importantes. Primeiro, o coração é formado por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Átrio direito e ventrículo direito é por onde circula sangue venoso. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo é por onde circula sangue arterial. O sangue chega primeiro nos átrios. Aí a gente vai ter a primeira contração do músculo cardíaco que joga o sangue dos átrios para os ventrículos. E depois a gente vai ter a segunda contração do músculo cardíaco, que é quando os ventrículos contraem e jogam o sangue para os vasos sanguíneos. A gente tem 2 tipos de vasos sanguíneos aqui chegando e saindo do coração. Os vasos sanguíneos que chegam trazendo sangue para o coração, a gente chama de veia. A gente tem a veia cava superior e a inferior aqui, trazendo sangue venoso do corpo para o átrio direito. E a gente tem as veias pulmonares, as esquerdas e as direitas. O que elas fazem? Elas trazem sangue venoso, sangue arterial para o átrio esquerdo. Esse sangue está vindo dos pulmões, tá? Os ventrículos, pessoal, por outro lado, eles jogam sangue para dentro de vasos sanguíneos que vão levar o sangue para o corpo, tá? Então, enquanto as veias estão trazendo sangue para o coração, as artérias, elas estão levando o sangue dos ventrículos para outras partes do corpo. A gente tem as artérias pulmonares, que estão levando o sangue venoso do ventrículo direito lá para os pulmões, e a gente tem a aorta, tá? Que é a artéria que leva sangue oxigenado, sangue arterial do ventrículo esquerdo para todas as regiões importantes do nosso corpo. Tá bom? E é isso que vocês precisam saber que é mais importante. Ah, tem outras coisas importantes? Também tem. Por exemplo, a gente tem válvulas aqui no coração para separar o sangue nos seus diferentes compartimentos. Então a gente tem as válvulas tricúspide e bicúspide, que são as válvulas atrioventriculares, que impedem o refluxo de sangue dos ventrículos para os átrios. E a gente também tem as válvulas semilunares, a válvula
pulmonar e aórtica. Elas impedem o refluxo de sangue dos vasos sanguíneos aqui, dessas artérias, de volta para os ventrículos, tá? Então essas válvulas impedem que o sangue, uma vez tendo sido bombeado, retorne pro coração. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar sobre coração para vocês. Agora, sobre vasos sanguíneos, o que é importante vocês lembrarem? Primeiro, qual que é a sequência de sangue nos vasos sanguíneos? Artérias, arteríolas, depois capilares, depois vênulas, depois veias. E aí o sangue, o sangue, ele está saindo aqui do coração, indo para as artérias, e depois que ele passa pelas veias, ele retorna ao coração, tá bom? Vamos lembrar que as artérias, como elas estão levando o sangue do coração para o corpo, em geral elas são o quê? Mais espessas, porque elas têm que aguentar uma pressão sanguínea elevada, certo? Porque como elas estão próximas do coração, elas têm que suportar toda a pressão que vai ser gerada pelos ventrículos sobre o sangue, tá? As veias, como elas estão retornando o sangue de volta para o coração, elas já estão com uma pressão muito baixa, praticamente igual a zero. Portanto, elas não têm que ter uma parede muito espessa, tá, pessoal? Por outro lado, a veia, embora ela não tenha uma parede tão espessa quanto as artérias, ela vai ter as válvulas. Olha aqui, ó. Essas válvulas aqui, pessoal, impedem o refluxo de sangue para as regiões inferiores do corpo, tá? Então, uma vez que o sangue esteja voltando para o coração, as válvulas vão impedir que esse sangue retorne para as regiões inferiores. Então, onde que a gente encontra essas válvulas? Principalmente nas veias das pernas, do tronco, tá? Que são locais em que é mais fácil do sangue não conseguir retornar para o coração por causa do efeito da gravidade. E vamos só lembrar também que os capilares são os menores vasos sanguíneos que a gente tem no nosso corpo e são por meio deles que a gente faz as trocas de substâncias com as células, tá? Os capilares, eles só têm uma camada de células, tá? Eles são bem fininhos e é através deles que vai acontecer a troca de gases respiratórios, de nutrientes, de excretas, de hormônios, ok? Beleza? De anticorpos, tá, pessoal? E por último, para a gente fechar esse assunto de sistema cardiovascular, eu queria só lembrar vocês sobre as células que fazem parte do nosso sangue. O sangue é um tecido conjuntivo, tá, pessoal? E ele é formado pelo plasma sanguíneo, tá? Que é uma mistura de água, nutrientes, íons minerais e várias outras substâncias, né? Proteínas. E ele é formado por 3 tipos de elementos figurados que são células, tá? As hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Vamos lembrar, hemácia, pessoal, são células anucleadas, sem núcleo nos mamíferos e que tem a função de transportar oxigênio porque elas têm uma proteína especial chamada de hemoglobina que contém ferro. O ferro se liga no oxigênio e permite que ele seja transportado dos pulmões até as células do nosso corpo. Leucócitos, células de defesa. Existem vários tipos de leucócitos, tá, pessoal? Macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Os mais importantes são os linfócitos B e T, porque eles são os que vão mediar a resposta imune adaptativa ou inata, ok? Mas os leucócitos vão fazer aí a fagocitose de bactérias, a produção de anticorpos, induzem a apoptose de células infectadas por vírus, liberam histamina, entre outras funções, tá? E as plaquetas são fragmentos de células, elas não são células per se, tá? São fragmentos celulares produzidos por megacariócitos e as plaquetas elas vão mediar a cascata de coagulação sanguínea, promovendo então a parada da hemorragia, tá? Elas impedem que a gente continue perdendo sangue pelo nosso corpo quando um vaso sanguíneo é danificado. Então, quando a gente tem uma lesão em um vaso sanguíneo, as plaquetas elas vão promover a cascata de coagulação para formar o coágulo, o coágulo sanguíneo, né? O tampão plaquetário e depois o tampão, o coágulo vermelho, né? Que é o tampão definitivo. Isso vai impedir a saída de sangue pelos vasos sanguíneos e vai estancar o sangramento, impedir a hemorragia, tá, pessoal? Então, são esses 3 os tipos de elementos figurados que são importantes que vocês recordem. Maravilha, tá? Primeiro, exercício 5 da FAMERP. A anemia hemolítica autoimune faz parte de um grupo frequente de doenças que podem surgir em qualquer idade. Em cerca de metade dos casos, não é possível determinar a causa da anemia hemolítica autoimune, que também pode acompanhar outra doença ou ser causada por ela, como o lúpus eritematoso sistêmico. Beleza. Item A. Cite a célula sanguínea que está relacionada diretamente à anemia hemolítica. Então, olha lá, pessoal. Anemia hemolítica. Anemia é uma doença relacionada com a baixa quantidade de
hemácias no nosso corpo, tá? Quando a gente tem pouca hemácia no nosso corpo, a gente tem um quadro de anemia. Beleza. Então, o que acontece? E hemolítica está relacionada à destruição das hemácias, tá? Então, é uma anemia, ou seja, uma baixa quantidade de hemácias do corpo, causada pela destruição dessas hemácias, tá? E por que essas hemácias estão sendo destruídas? Porque o sistema imune está vendo elas, está enxergando elas como estranhas e está destruindo essas células, tá? Então são hemácias ou eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Em que local do corpo humano essa célula normalmente é destruída? Existem dois principais órgãos onde essas células são destruídas, tá, pessoal? O baço e o fígado, tá? Eu ia falar da medula óssea vermelha, mas ela está relacionada principalmente à produção de células sanguíneas. Embora possa ter um pouco de destruição, a maior parte dessas células é destruída no baço e no fígado, tá? Beleza. Por que as hemácias são destruídas? Porque como elas são anucleadas, elas duram apenas 120 dias na nossa circulação sanguínea. Item B. Em que consiste a doença autoimune humoral que provoca o quadro de hemólise? Então é isso que eu falei para vocês. Essa doença está relacionada, como é uma doença autoimune, ela está relacionada com o fato do sistema imune ter passado a enxergar as células vermelhas do sangue, né, os glóbulos vermelhos, como células estranhas. E aí vai ter a produção de anticorpos contra essas células e de linfócitos T citotóxicos que vão matar essas células. Tá, pessoal? Então o que vai acontecer o próprio sistema imune do corpo vai passar a atacar as hemácias por conta de algum erro durante o processo de desenvolvimento do sistema imune que fez com que ele aprendesse que as hemácias são estranhas e devem ser destruídas, tá? Porque pessoas com qualquer anemia costumam ter cansaço ao realizar atividades físicas de baixo esforço. Como na anemia a quantidade de hemácias é baixa, e como as hemácias são as células que transportam oxigênio para as células do corpo, uma baixa quantidade de hemácias, pessoal, vai fazer com que as células recebam pouco oxigênio. E aí, recebendo pouco oxigênio, essas células vão realizar uma taxa mais baixa de respiração aeróbica, tá? Então a taxa de respiração vai diminuir porque tem menos oxigênio disponível para essas células. E como é a respiração aeróbica que gera ATP, e como é o ATP que é essencial à contração muscular, não tem como essas pessoas desempenharem atividades físicas de forma eficiente. Por quê? Porque falta oxigênio e, portanto, falta ATP para contração muscular. Beleza? E último exercício da nossa lista, também da FAMERP, ele fala o seguinte: o médico argentino René Favaloro revolucionou a cirurgia cardíaca ao criar em 1967 a técnica da ponte de safena. Essa técnica consiste em implantar a veia safena da perna no coração para tratar uma das doenças que mais matam no mundo, a doença arterial coronariana. No entanto, a transposição de uma veia para as condições de funcionamento de uma artéria nem sempre é uma solução duradoura, nem é livre de problemas. Quase metade dos implantes sofre obstrução e precisa ser substituída até uma década após a revascularização. Um dos motivos desse problema tem relação com um processo inflamatório no endotélio. Só lembrando, o endotélio é a camada de células que reveste os vasos sanguíneos, tá? Capilares, artérias e veias. Ele fala assim no item A: em qual vaso sanguíneo citado no texto são encontradas as válvulas? Como a gente viu na nossa revisão, as válvulas são encontradas nas veias, tá, pessoal? E elas impedem o refluxo de sangue, mantendo, portanto, um fluxo unidirecional de sangue até o coração, tá? É essa a função dessas estruturas, impedir que o sangue retorne para as regiões inferiores do corpo devido à ação da gravidade. Tá? Item B, em relação à pressão arterial, a que condição a veia safena implantada no coração estará submetida? Então, olha lá, pessoal, se você pega a veia e coloca ela no coração, no lugar das artérias coronárias, ela vai estar submetida a uma pressão maior do que aquela a qual ela estava acostumada, porque as artérias, estando próximas do coração, né, recebendo sangue bombeado pelo ventrículo, elas vão estar submetidas a uma pressão muito maior. A veia está submetida a uma pressão praticamente igual a zero, tá bom? Qual a importância da irrigação sanguínea do miocárdio pelas artérias coronárias? Então é o que a gente viu na nossa revisão também. As artérias coronárias, elas levam sangue para o miocárdio. Levando sangue para o miocárdio, elas estão levando o quê? Oxigênio e nutrientes, que são recursos fundamentais para que essas células sobrevivam e consigam realizar a contração muscular para promover o bombeamento
do sangue pelo coração, né? E logicamente que o oxigênio e os nutrientes também são essenciais para manter essas células vivas. Ok, pessoal?